Fala galera, nosso objetivo agora é começar a trabalhar o sistema operacional Windows 7. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho de teoria? O que é o Windows? De um modo geral, o Windows é um software básico, um sistema operacional. Aqui a gente já se remete a uma teoria de software. Existem 3 categorias de software: básico, utilitário e aplicativo. Software básico é aquele que é indispensável para o funcionamento da máquina. A gente classifica como software básico o sistema operacional e também podemos considerar as linguagens de programação. Em noções de informática, na prática, o software básico é um sistema operacional. Existem diversos tipos de sistemas operacionais. Existe o Linux, o Unix, o Android, Solaris, OS/2, DOS, enfim, a gente tem uma penca de sistemas operacionais. Sendo que, de fato, o mundo adotou o Windows como o mais popular. Então vamos lá. Qualquer sistema operacional tem o objetivo de gerenciar componentes de hardware e fornecer ao usuário uma interface para que ele possa manipular o computador. Então, qualquer sistema operacional tem essas características de servir de base para a instalação de outros programas, gerenciar dispositivos de entrada e saída, gerenciar memória, gerenciar o próprio processador, escalonar processos. Então, controlar o hardware e fornecer ao usuário uma interface. O que eu chamo de interface? A tela. Lembre que interface é algo que está entre faces. Entre. Então, toda a interface vai estar entre quem? Entre o usuário, o homem, e a máquina. A vantagem da interface do Windows é que ela é amigável, ou seja, ela é composta por ícones, o que tornou a maneira de lidar com o computador muito mais fácil. Quem é mais antigo, há 20 e poucos anos atrás, a gente usava muito DOS. Era uma tela preta que tinha que digitar comandos, tinha que conhecer a sintaxe dos comandos. A informática era muito mais difícil. O Windows, de fato, popularizou o uso da informática. Bom, então, essa teoria aí define um sistema operacional. Agora, antes da gente falar sobre as edições do Windows 7, cabe conhecer um pouco do histórico do Windows. A primeira versão comercializada do Windows foi a versão 3. Depois 3.1, 3.11, 95, 98, Millennium, XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10. Atualmente, os concursos têm cobrado o 7 e o 10. Alguns concursos ainda cobram 8, com a mesma frequência que alguns concursos ainda cobram o XP. Ou seja, quase nenhum. O 10 tende a ser predominante, mas ainda assim o 7 continua sendo cobrado pelas bancas, motivo pelo qual a gente está estudando esse assunto. Agora, o Windows 7, que é o nosso objeto da aula, ele está disponível em 6 edições. Como assim? A gente tem 6 maneiras, ou melhor, 6 produtos diferentes para aquisição. De fato, se eu chegar a uma loja, é possível comprar o Windows. Eu vou comprar o DVD do Windows. E aí tem caixinhas com embalagens diferentes e com produtos diferentes. O Windows é um produto. Então, ele está disponível em 6 edições. Quais são? Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate e Enterprise. A gente colocou na ordem do pior para o melhor. O Enterprise é a versão empresarial.
Ou seja, eu não consigo comprar na loja. Eu, Renato, não consigo ir lá e comprar uma caixinha do Enterprise. Ele é vendido para o mercado corporativo, né? Para grandes empresas. O Enterprise ele tem as mesmas características do Ultimate. Esse sim é o melhor, né? O melhor que eu posso adquirir como pessoa física, eu, Renato, indo numa loja. Agora, o Starter é aquele mais basicão. É porcaria. Mas que também não é comercializado diretamente. Ele pode vir em equipamentos novos. Ou seja, o Windows Starter é um Windows que muitas vezes acompanha um computador quando você compra, e um computador básico, né? Essa versão Starter, ela tem como característica ser encontrada OEM. O que é OEM? É a sigla, ela está associada à manufatura. OEM é aquela licença que você não compra caixinha, não compra manual. Na verdade, é a licença que é usada pelo montador, pelo comerciante, é quando ele está vendendo um equipamento e quer colocar o sistema operacional Windows junto. É diferente daquele Windows que você comprou caixinha. Por quê? Porque o Windows que comprei caixinha é meu. Se o meu computador queimar, se eu quiser trocar de computador, eu posso instalar aquele Windows em uma máquina nova. Já o OEM não. O OEM vem com equipamento. Ou seja, só pode ser usado naquele equipamento. A licença OEM é como se ela não fosse uma licença do Renato. Ela é uma licença do dispositivo, daquele equipamento. Se eu trocar de computador, eu tenho que adquirir uma nova licença. Beleza? Já do Home Basic em diante, são produtos que eu consigo comprar na prateleira, né? Home Basic, Home Premium, Professional e Ultimate. Aí, o que vai variar? Os recursos podem variar. Mas você tem que se ligar. O mais importante é saber que o Enterprise, ou melhor, que o Enterprise é empresarial, que o Ultimate é a versão mais top do Windows 7, é que tem todos os recursos, e que o Starter é a mais porcaria. É que tem menos recursos. E como é que isso pode cair na prova? Vamos lá. O sistema operacional do Windows 7 da Microsoft está disponível em 5 versões. Por que na prova da Receita a ESAF colocou 5 versões e eu estou colocando 6? A ESAF desconsiderou a versão Enterprise. Porque Enterprise é igual ao Ultimate, só que é para o âmbito o quê? Empresarial. Então, quando ele citou 5, ele pensou em Starter, Home Basic, Home Premium, Professional e Ultimate. Eu não vou discutir com o enunciado. Isso não é motivo para anular a questão. O que interessa é que a versão mais simples dela é a Starter. Então, o gabarito aí é letra C de Charlie. Ok? Não existe Beginner, nem Home Zero. A versão mais simples é Starter. Gabarito aí, letra C de Charlie. Agora, esse Windows, ele está disponível tanto nas versões x86 como nas versões x64. Olha que coisa engraçada. A x86 é usada em processadores com 32 bits. E a x64 é usada em processadores de 64 bits. Por que representaram 32 bits com x86? Quem é velho sabe, porque já deve ter visto um 386, um 486. Isso porque eu não estou falando do 286, do 8086. Então, a gente já teve uma geração x86, 286, 386, 486, onde todos os processadores eram processadores de 32 bits.
O problema do processador de 32 bits é que ele restringe a quantidade de endereços de memória que ele pode ter. Ou seja, a aula não é uma aula de hardware, é uma aula de Windows. Mas os assuntos eles se confundem. A característica do Windows de um sistema operacional ou de um processador de 32 bits é que ele só suporta o limite de 4 GB. Então, se eu quiser ter mais de 4 GB de memória RAM, eu tenho que ter um processador e um sistema operacional baseados nessa arquitetura de 64 bits. Então, se alguém me perguntar assim, professor, 64 bits tem o dobro da velocidade de 32 bits? Não, não tem a ver com velocidade. Tem a ver o quê? Com capacidade de memória que você vai poder gerenciar. Todo e qualquer processador de 32 e sistema operacional de 32 limita a 4 GB a memória principal. Então, não adianta você comprar um computador super moderno com um processador de 64 bits, com 8, 16 GB de memória RAM, e instalar uma versão de 32. É que se você instalar uma versão de 32, por mais que você tenha fisicamente 8, 16, o computador só vai gerenciar 4. Então é importante que a versão do sistema operacional seja compatível com a arquitetura do processador. Beleza? Vocês vão observar que lá no x86 todos restringem a 4, porque é o limite. Só a versão Starter é que não existe em 64 bits, porque originalmente ela já tem uma restrição de 2 GB. Se não chega nem a 4, para que você vai lançar uma versão de 64 bits? Não tem sentido. Se o objetivo dos 64 bits é extrapolar os 4 GB, se a versão mais básica restringe a 2, não há por que ter uma versão de 64. Então, o Starter ele está exclusivamente na versão x86. Agora, as outras têm o DVDzinho de 32 ou de 64 bits. Você vai observar que os limites vão mudar. O Professional vai até 192 GB, o Ultimate até 192 GB. Eu oriento vocês a perceberem, né, que o Ultimate é o melhor, o Starter é o pior, e a pelo menos terem uma noção do quanto o sistema operacional consegue gerenciar. 192 GB na versão 7. Agora, fisicamente, você não consegue ter isso num computador pessoal, porque a placa-mãe ela tem uma quantidade finita de slots para a memória principal, e os módulos hoje, fisicamente, tem 16 GB no máximo. Então, se você botar 2 módulos, você vai ter 32 GB, talvez 64 você consiga, enfim. A gente está muito aquém desse limite. Agora, em uma empresa, um supercomputador, um servidor, né, específico, para um trabalho específico, é possível que ele tenha essa capacidade de memória. Na nuvem eu consigo, né, eu consigo ter recursos virtuais quase que ilimitados, eu consigo ter computadores na nuvem com essas capacidades de memória RAM. Mas também custam uma fortuna, se comparados ao padrão. A memória RAM, ela hoje, ela está na faixa de 4, 8. Um bom computador mesmo, se você gastar um dinheirinho, 16 GB. Então, os limites do Windows 7 ainda são bastante aceitáveis. Vamos lá, prova da FINEP. Qual o tamanho máximo de memória RAM instalada que é suportada pelas versões Home Basic, Home Premium e Professional do Windows 7 de 32 bits? Numa primeira leitura, quando você vê
essa questão, você fala, porra, examinador maluco, vai fazer decorar aquela tabela. Mas se você prestar atenção, ele está falando de 32 bits. Sempre que ele falar de 32 bits é um assunto fácil. Porque a característica do processador de 32 bits é restringir a 4 GB. Então o gabarito é o quê? Letra B. Se ele perguntasse o de 64 bits, a questão seria anulada. Por quê? Porque as versões têm capacidades máximas diferentes. Olha lá. O Home Basic limita a 8, o Home Premium a 16, o Professional a 192. Então, até o fato dele ter colocado várias edições do Windows 7 já chamava atenção em algum problema. Mas 32 é mole. 32 sempre vai limitar o quê? A 4 GB. Então, o gabarito é letra B de bravo. Bom, com isso a gente vai fechando a parte de introdução ao sistema operacional Windows 7. Vamos que vamos.